Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que os ataques russos de ontem, que atingiram um grande número de cidades em todo o país e usaram para isso mais de uma centena de mísseis, tiveram um impacto grande tanto para a Ucrânia quanto para os atores globais, provocando reuniões entre membros da OTAN, autoridades de defesa da Polônia e até mesmo reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como já imaginamos, não resultará em nenhuma resolução condenatória, uma vez que a Rússia é um dos 5 membros permanentes que possui direito a veto. Mas entre as notícias que se conectam com os desdobramentos do mega-ataque russo de ontem, podemos citar a declaração da Rússia de que teria uma lista de ativos financeiros que poderiam ser apreendidos caso os 300 bilhões em reservas congeladas do Banco Central russo fossem confiscados. Aparentemente parece uma medida simples, né? Confisca e pronto. Afeta a Rússia, que precisará dar um jeito para se virar com essa diminuição drástica de suas reservas internacionais, afetando fortemente sua capacidade de fazer política monetária e cambial. No entanto, a palavra aqui é risco, que dialoga com confiança. Quando um gestor de um grande fundo de investimento decide onde colocará seus recursos, ele toma essa decisão a partir de determinado perfil de risco. Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno esperado. Em geral, os grandes fundos preferem alocar seus recursos em países que possuem baixo risco, mesmo que a remuneração não seja tão alta quanto em países com alto risco. Os Estados Unidos, responsável por emitir o dólar, assim como a União Europeia, responsável pela emissão do euro, são destinos seguros para altos investimentos, justamente pela segurança que esse investidor tem de não perder seus recursos, seu patrimônio, seu capital. O congelamento de recursos investidos já é um sinal de alerta, agora confisco já é demais. O gestor de hiperfundos não está preocupado com as razões ou motivos que levaram ao confisco, mas com a possibilidade de confisco. Isso, é claro, aumenta o risco, que para que se corra é necessário um maior retorno esperado. Adivinha que retorno seria esse? Juro. Isso mesmo, um aumento da taxa de juro global pode ser uma das consequências do confisco das reservas internacionais russas. Imagine comprar títulos soberanos americanos com prazos longos, títulos do Tesouro Americano como o Treasury Bonds, o T-Bonds, que possuem períodos de vencimento de 20 e 30 anos. Será que eu corro o risco de ter meu dinheiro confiscado por alguma coisa que aconteça nesse período? Você pode pensar, mas eu nunca vou comprar um título desse. Sim, mas os juros desse título de longo prazo acabam influenciando nos juros futuros, que influenciam nos juros correntes, que influenciam nos juros de países com maior risco, como o Brasil. Será que o Putin sabe disso tudo? Claro. O Kremlin, na sexta-feira, alertou o Ocidente de que tinha uma lista de ativos dos Estados Unidos, Europa e outros que seriam apreendidos se os líderes do G7 decidissem confiscar 300 bilhões de dólares em reservas congeladas do Banco Central russo. Líderes do grupo dos 7 países industrializados, G7, discutirão uma nova teoria jurídica que permitiria a apreensão de ativos russos congelados quando se reunirem em fevereiro. Isso foi o que disse 2 fontes familiarizadas com os planos e um funcionário britânico na quinta-feira. Veja como o governo russo usa a lógica que eu expliquei para vocês para lastrear a sua argumentação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tal movimento pelo Ocidente equivaleria a roubo, violaria o direito internacional e minaria as moedas de reserva, o sistema financeiro global e a economia mundial. Será um golpe significativo nos principais parâmetros da economia internacional, minará a economia internacional. Isso minará a confiança de outros países nos Estados Unidos, bem como na União Europeia, como garantidores econômicos. Portanto, essas ações são repletas de consequências muito sérias. Quando perguntado se havia uma lista específica de ativos ocidentais que a Rússia poderia apreender em retaliação, Peskov disse: sim, existe. No entanto, ele se recusou a dizer quais ativos específicos estariam na lista. O que estão fazendo, na verdade, é aprofundar as medidas que já haviam sido tomadas. No entanto, agora, as consequências para a economia mundial podem ser muito maiores. Depois que o presidente Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia, bloqueando cerca de 300 bilhões em ativos soberanos russos no Ocidente. Gente, chegamos a falar no vídeo de ontem sobre a necessidade de esclarecer o evento de um míssil russo que teria sobrevoado o território da Polônia. O que a Rússia disse sobre isso? Bom, Moscou disse que não vai dar explicações sobre o míssil no espaço aéreo polonês,
até que seja fornecida uma prova contundente de que realmente esse míssil era russo. Essa afirmação foi feita por Andrei Ordash, encarregado de negócios da Rússia na Polônia. Isso depois de ele ser convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Polônia. De acordo com a RIA Novosti, veículo de imprensa russo alinhado ao Kremlin, Ordash disse: "Até que sejam fornecidas provas contundentes, não daremos nenhuma explicação, porque essas acusações são infundadas." E ele argumentou que isso já aconteceu antes. Isso mesmo, ele apontou o incidente em novembro de 2022, quando o míssil matou 2 pessoas em uma vila na fronteira com a Polônia. Veja só o que ele disse. "Na época, eles também tentaram culpar o lado russo por esse incidente. Mais tarde, descobriu-se que o míssil foi disparado pelo exército ucraniano." A situação, como já comentamos, é perigosa e tensa, pois pode trazer a OTAN para o conflito. Na verdade, a OTAN, desde que se iniciou o conflito na Ucrânia, tem sido obrigada a atuar frequentemente, no entanto, sempre de forma técnica e profissional. Por exemplo, as forças aéreas da OTAN foram mobilizadas mais de 300 vezes em resposta a aeronaves militares russas só em 2023. Isso foi informado pela própria organização do tratado em um comunicado nesta sexta-feira. Veja só o que eles disseram. "A grande maioria dos encontros aéreos entre caças da OTAN e russos foram seguros e profissionais. Violações do espaço aéreo da OTAN por aeronaves militares russas permaneceram raras e geralmente de curta duração, e a maioria das interceptações ocorreu sobre o Mar Báltico." Segundo eles, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a OTAN reforçou suas defesas aéreas no flanco leste com mais caças, voos de vigilância e defesas aéreas baseadas em terra. O porta-voz da OTAN, Dylan Wright, disse em um comunicado o seguinte: "Os caças da OTAN estão de serviço dia e noite, prontos para decolar em caso de voos suspeitos ou não anunciados perto do espaço aéreo de nossos aliados." Gente, em relação aos ataques russos de ontem, até a hora que eu gravei esse vídeo, o número de mortos divulgados pelo governo ucraniano teria subido para 39, isso à medida que os socorristas continuavam a limpar os escombros e destroços do bombardeio. Segundo Zelensky, o ataque usou diferentes tipos de mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones de fabricação iraniana. Segundo a defesa antiaérea ucraniana, eles derrubaram 87 mísseis russos e mais de 30 drones. Mas parece que os ucranianos não ficaram só na defesa. A Ucrânia resolveu atacar o território russo nesse sábado. E segundo o Ministério de Emergência russa, 10 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e 45 ficaram feridas por ataques ucranianos no centro da capital provincial russa de Belgorod. O governador regional, Vyacheslav Gladkov, disse que uma área residencial foi atingida e, em uma postagem no Telegram, instou todos os moradores a se mudarem para abrigos antiaéreos, já que as sirenes soavam pela cidade. A região de Belgorod, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, tem sofrido bombardeios e ataques de drones ao longo do ano, assim como outras zonas fronteiriças russas, que as autoridades atribuem à Ucrânia. Imagens divulgadas pela agência de notícias estatal RIA mostraram pelo menos 3 carros em chamas e outras imagens online mostravam fumaça negra subindo da cidade. O jornal Kormensan citou uma fonte próxima ao Comitê de Investigação russo e afirmou que mísseis disparados de um lançador múltiplo de foguetes na região de Kharkov, na Ucrânia, atingiram uma pista de patinação na praça da Catedral Central, além de um centro comercial, prédios residenciais e um carro. Kiev não fez comentários oficiais. Nós sabemos que eles raramente assumem responsabilidade por ataques dentro do país vizinho. No entanto, o veículo de notícias ucranianos RBC Ucrânia citou fontes afirmando que as forças ucranianas haviam atacado alvos militares em Belgorod em resposta ao bombardeio russo às cidades ucranianas no dia anterior. Meus amigos, mais civis mortos, ora na Ucrânia, ora na Rússia, e parece que a guerra está longe de acabar. Quem sabe, se os juros dispararem e o mundo for atingido por uma recessão, o desejo pela paz se fortaleça. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.